Bom dia, boa tarde, boa noite para mais um podcast Cristãos de Quebrada. E hoje nós trouxemos de volta aqui o Odivaldo Cipriano, autor de vários livros, e hoje nós vamos falar de um deles, que é o Querubim Ungido. Quem acompanha nosso canal tem ele falando sobre o livro que é Helel Bexará, Satã ou Babilônia. No outro podcast que você acompanhar aí no nosso canal vai ter um pequeno debate, não dá para debater tudo, é muita coisa, é um livro, né? Um livro que demora muito tempo para ser escrito, mas temos esse lá no nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos falar aí do Querubim Ungido de Ezequiel 28, né? O que Ezequiel está querendo dizer, qual que é uma das explicações possíveis para o texto. Como nós não podemos falar disso, porque o nosso canal aqui ele é democraticamente imparcial, né? Mas é uma questão de quebrada, a gente já está aqui para expor a verdade e fazer uma boa teologia também em cima dos temas que a gente trabalha. Hoje, Odivaldo Cipriano mais uma vez conosco vai falar desse livro, né? Odivaldo, se apresente mais uma vez, porque tem gente que vai assistir esse que não assistiu o outro. Se você estiver assistindo esse, assista o outro também. Tá bom, professor Odivaldo Cipriano da Costa, né, já militando aí na área de teologia há pelo menos 40 anos. Me incomodei, né, com as versões que a gente encontra no meio evangélico sobre a origem do diabo e resolvi escrever esses dois livros. Já falamos sobre um ou outro podcast, agora estamos aqui para apresentar uma visão bem particular do Querubim Ungido, a história e o mito, uma interpretação em Ezequiel. Então eu procurei falar do Querubim Ungido, vendo a questão que eu acho que é mítica, que está no meio cristão, e me aprofundei na parte histórica do Querubim Ungido também. Tá certo? Então vamos aí, vamos ver o que a gente consegue hoje, nesse tempo que a gente tem, que é sempre curto, né? Para a gente debater sobre por que eu penso que o Querubim Ungido não tem nada a ver com o diabo. É polêmico, mas é o que eu gosto de fazer. Sabe que você está comprando briga com um monte de escritor aí, sim, com um monte de pastor, com um monte de teólogos. Aí teólogos tem um monte, agora teólogo bom só nesse canal. Professor, cuidado. Professor, a gente antes de começar o podcast, a gente estava aqui tendo um breve diálogo aí, meio de apresentação, e foi falado por que as pessoas têm o costume de acreditar que o Querubim Ungido, ou até mesmo a Estrela da Manhã, seria o Satanás. Por que as pessoas acreditam que essa figura de linguagem se refere especificamente a Satanás? Ignora-se uma coisa que a gente tem dentro da escritura em profusão, em grande quantidade, que são as figuras de linguagem. Então aparece, e é muito intenso no meio da pregação evangélica, por exemplo, querubim. Dentro do próprio texto vão aparecer expressões que muita gente diz assim, mas isso aí não pode ser aplicado a um homem, isso aí só pode ser aplicado a um anjo. A maioria das pessoas também nem sabe o que é um querubim, né? O senhor poderia dar essa explicação? Exatamente. O querubim é uma categoria angelical, né? Então todo mundo diz, por exemplo, que o Satanás era um querubim, certo? É da categoria dos querubins. Mas já que eu, pessoalmente, questiono que Ezequiel, a profecia de Ezequiel, que não é só 28, é 26, 27 e 28, os capítulos, ele não fala do diabo, eu também questiono se o diabo é realmente um querubim. Categoricamente ele é um ser angélico, né, de uma alta patente, mas assim, não dá pra gente dizer que ele é um querubim, quer dizer, eu digo assim, né, que é um querubim. Por quê? Porque eu não acredito que a profecia de Ezequiel, que fala do querubim ungido, seja uma referência sobre o próprio Satã. Então, se eu não acredito, eu não tenho em outra parte da Bíblia nenhum argumento para dizer que ele é um querubim. Eu só tenho em Ezequiel, mas como eu não acredito que esse texto é uma revelação sobre a queda, então eu também questiono que Satanás seja um querubim. O que eu sei é que ele é um anjo de alta patente e a gente não sabe o que foi que aconteceu com esse camarada.
Por que então que o profeta utiliza dessa figura de linguagem para descrever o rei de Tiro? Então, aí eu vou, é toda uma colocação profunda que tem dentro do livro, né? E assim, eu precisei revirar a Bíblia toda para poder, lógico que vai estar aqui dentro do meu esboço falar sobre isso, mas assim, em linhas gerais, já para instigar, sabe a construção do Templo de Salomão? O Templo de Salomão não seria construído se não fosse o rei de Tiro, a ilha de Tiro. A gente ouve falar da riqueza de Salomão. Por que Salomão ficou rico? Por causa do rei de Tiro. Não foi assim, mas foi Deus que prometeu. Sim, mas Deus usou a ilha de Tiro, o rei de Tiro, como meio de comércio para Salomão poder ter uma alavancagem no seu reino. Prosperar. Sabe quando foi que Davi se tornou um grande rei na história de Israel? Quando ele foi apoiado pelo rei de Tiro. Então assim, eu vejo dentro da escritura uma série de colocações históricas que levam o profeta Ezequiel a dizer, num determinado momento da profecia, que Tiro e o rei de Tiro era um querubim que foi usado por Deus para dar uma proteção a Israel. Por isso que ele diz, tu eras querubim ungido para proteger. O povo que mais protegeu, o povo que mais apoiou, Israel só chegou onde chegou por causa dessa ilha de Tiro. Então, para mim, num determinado momento, Ezequiel vai usar isso como metáfora. E aí tem outro probleminha, né? As pessoas falam assim, mas ele citou querubim ungido, e querubim ungido só pode ser de um ser espiritual. Bem, as pessoas só vão nesse texto do querubim ungido, mas eu batizo no meu livro Ezequiel como o profeta dos querubins. Toda hora ele está vendo querubim. Então essa palavra que ele coloca no 28, lá no verso 2 e 3, é mais uma, palavra querubim. Ele começa o seu livro tendo uma visão, em todo o capítulo 1, sobre o querubim. Então, Ezequiel, toda profecia tem querubim. Só para colocar um parênteses aqui, né? O Oswaldo também foi professor de seminário. Dentro desse livro aqui, o Oswaldo usa 20 referências bibliográficas, 14 versões bíblicas e 5 referências da web. Então não é uma pesquisa rasa, superficial, é um trabalho exegético também, né, Oswaldo? Exegético. Então o Ezequiel ele vê querubim em tudo, né? Então ele está lá no cativeiro, ele está lá no sofrimento, vendo o povo de Israel, e o melhor lugar para você ter visões espirituais é quando você está na provação, no cativeiro, né? Ele está lá no final do 6º século, né? No meio do cativeiro, e ele já começa o livro dele tendo uma visão do querubim. E os querubins eles vão por todo o livro. A gente pode achar entre 30, 40 referências de Ezequiel a querubim. Só que o único que chama atenção, além do capítulo 1, é o 28. Porque ele está atribuindo a alguém ser querubim. Então o meu livro diz, esse querubim é quem? É Satanás, como está no meio da versão, da interpretação evangélica? Ou o Ezequiel está falando de um outro personagem, né? Para mim, o Ezequiel não está falando de Satanás. Para mim, ele está falando exatamente da ilha de Tiro e do seu rei. E essa é a briga que a gente está falando com outros teólogos, né? Muita gente fala que é Satanás. Exatamente. Assim, questão de arrumar briga que você falou, né? Eu só arrumo briga quando eu tenho absoluta certeza daquilo que eu tenho que falar e que expor. Eu não sou uma pessoa que gosta de brigar. Eu só brigo quando eu digo assim, isso aqui eu vou colocar, e no meio evangélico é provável que 95% das pessoas vão dizer que eu sou herege, mas eu estou convencido e eu vou escrever, e resolvi escrever. Legal, Cipriano, concretamente quero que o senhor fale sobre quando o irmão diz assim, que para mim não está certo, não é real, não é verdade, minhas pesquisas dizem assim. Eu quero que o irmão falasse concretamente, talvez em algum verso, algum texto, concretamente, por que o irmão
ou qual foi as conclusões que o irmão chegou em algum versículo ou no texto inteiro para afirmar que não pode ser Com clareza e plena certeza. Com clareza e plena certeza que aí está tratando-se de Satanás. De Satanás, tá. Lógico, a gente precisa fazer um trabalho minucioso. Para fazer isso aí eu levei 2 anos. Então você imagina o nosso desafio de concatenar as ideias aqui em algumas. A capa alguns é sua minutos, também? Você planejou a capa? A capa foi, a gente fez uma pesquisa aí, né? Essa capa, ela fala da invasão de Tiro. A capa, né? Né? A invasão de Tiro, né? Tiro foi invadida aí pelo. Na verdade, quem estava invadindo aí era o Alexandre o Grande, né? É século E essa- 4 antes de Cristo, né? Isso. A profecia do Isso. livro Alexandrino. E essa capa, ela foi, na verdade, uma alusão ao que foi que aconteceu com a ilha de Tiro, cumprindo as profecias, porque Deus falou que isso ia acontecer. Deus falou que a ilha de Tiro, né, ela ia ser cercada, que ela ia ser derribada. E aí a gente precisa ir por texto para responder a sua questão. Aí se vocês puderem me ajudar. Primeiro, uma coisa, gente, é um vício do evangélico, é um vício das pessoas que militam na interpretação da Bíblia, pegar textos isolados. Isso é uma grande armadilha. Então as pessoas vão aqui, ó, no 28, né? 28, no verso 14, aí já. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Né? Então é aqui que aparece o querubim ungido. Certo? Só que, veja, a profecia, ela começa no capítulo 26, é uma das profecias mais longas sobre um povo. O Ezequiel, ele profetiza sobre a ilha de Tiro no capítulo 26, no 27 e no 28. Se a pessoa lê essa profecia na íntegra, ela já põe em xeque essa questão de que o querubim seja diabo. Ela já põe em xeque. Só de ler a profecia completa. Lê de verdade, entendendo, né? Lê de verdade. 26, 27 e 28, a pessoa já coloca em xeque. Ela já pelo menos duvida. Na verdade, a gente não pode fazer uma leitura, talvez se nós não podemos fazer uma leitura, aí talvez seja também um grande erro, quando a gente já faz uma leitura com a predisposição de querer dizer e afirmar, ou com a nossa mente corrompida, né? Com a nossa mente já com as informações que foi nos dado. Talvez se fizermos uma leitura mais crua, mais limpa, mais justa, a gente aí sim encontraríamos alguma coisa diferente do que está aí falando, reproduzindo. Exatamente. Porque olha só, os textos, eu costumo falar dos textos marcadores. Então, como eu sou um literalista, eu sou muito fiel ao que está escrito. E se você pegar, o Ezequiel, ele começa, eu vou ler do livro que está bem resumido aqui, para responder um pouco da sua pergunta. Primeiro, não tem nenhuma referência a um ser espiritual nesse texto, né? Como não há na Bíblia toda. Então a gente não encontra o menor sinal de que se está falando com um anjo. Aí, olha o Ezequiel como ele começa. No 26:2 ele diz: Filho do homem, visto como Tiro disse no tocante de Jerusalém, né? Está quebrada a porta dos povos. Então já aparece o nome do destinatário. Destinatário não é Satanás, destinatário é Tiro. 26:7, porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou, que eu trarei contra Tiro. De novo, destinatário. Assim diz o Senhor Jeová a Tiro, no 26:15. No 27:2, levanta uma lamentação sobre Tiro, certo? No 27:3, e diz a Tiro. E no 27:32, quem foi como Tiro? No 28:2, filho do homem, diz ao príncipe de Tiro. No 28:12, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Ou seja, são várias vezes que o profeta se refere ao destinatário da profecia, e em nenhum momento ele apresenta outro personagem que não seja Tiro e o seu rei. Então ele faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, pelo meu levantamento, Tiro. Não aparece nenhum outro personagem.
E aí é que está. Como é que vai aparecer o diabo nessa história? O diabo vai aparecer exatamente por causa de algumas palavras que são meio espiritualizadas, que são estavas no Éden, jardim de Deus. Foi a pergunta que eu mais ouvi. Como é que você vai provar que Éden, jardim de Deus aqui não é o Éden lá onde Satanás foi tentar o Adão? Como é que você vai provar isso? Outra, primeiro Éden, né? Cadeira de Deus. Aí vem a teoria de que o diabo queria tomar a cadeira de Deus, e esse é o texto que prova isso, certo? Só que me ajude aí na leitura do texto, no 28, que vocês vão ler, né? O Everton está ali, no 28, para aí que eu já vou te dar a informação. Monte de Deus, certo? Então, essas palavrinhas, eu, assim, não vou dizer que elas não são bem impactantes para quem quer dar aí uma explicação espiritualizada do texto, porque Éden, né? Jardim de Deus, cadeira de Deus, certo? Só que já vamos ver aqui uma coisinha. Vamos ler aqui no 28:13. Vamos ler primeiro no 28:2. Isso. Diz assim: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração. Então, esse elevar o teu coração aqui, quem defende a teoria espiritual diz assim: o diabo estava com orgulho no coração, certo? E dizes, eu sou Deus, certo? Esse personagem também evoca para cima a divindade. Sobre a cadeira de Deus me assento. Só que onde é que está essa cadeira de Deus? Está aqui no texto, no meio dos mares. Viram onde é que está a cadeira de Deus? Então é lá no céu, no trono de Deus? Não, então não se está falando literalmente do trono de Deus lá no céu, porque a cadeira de Deus ela está no meio dos mares. Como pode ser uma cadeira de Deus no meio dos mares? Que conclusão a gente pode chegar aí? Por que o Ezequiel está falando que essa cadeira de Deus, que esse personagem diz que ele se assenta, está no meio dos mares? Porque que cadeira de Deus é essa? Eu vou responder no livro que essa cadeira de Deus é a ilha de Tiro. No meio dos mares. Certo? Está no meio dos mares, é a própria ilha que o Ezequiel, ou seja, está usando uma metáfora, figura de linguagem. Sendo tu homem e não Deus, primeiro, descarta a espiritualização do texto. Não é um querubim, não é um querubim. Ele está falando com o homem, sendo tu homem, certo? E estima, só que ele estima o teu coração, o seu coração como se fora o coração de Deus, mas não é. Ele só pensa no coração, estima. Eu costumo dizer que essa profecia é uma profecia da decepção. É uma profecia da decepção. O profeta e Deus estão profundamente decepcionados com o povo. Aqui Deus permitiu toda a riqueza. Ele lembra das pedras preciosas que tem lá na ilha de Tiro? Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Na aviação espiritualizada, porque existia um jardim do Éden que Deus criou, foi assim que eu aprendi no início. Esse jardim do Éden, o jardim do Éden mineral. Antes de criar o homem, Deus criou esse jardim do Éden, ele colocou o diabo lá, ele tinha toda a riqueza, tal, na verdade, né? A gente vai ver que essa riqueza não tem nada a ver com espiritualização, porque essa riqueza é a riqueza que essa ilha produziu, que ela produzia, né? Em Isaías 23, verso 3, o Ezequiel, o Isaías, vai chamar a ilha de Tiro de a feira das nações. Vocês imaginam o que é isso? Eu vejo, checa aí. Em Isaías. Em Isaías, né? 23:3. Vamos ver se a gente consegue ler aí. Lê aí. E a sua provisão era a semente de Sicor, que vinha com as muitas águas e seiva do Nilo, e ela era a feira das nações. Vocês imaginam o que é um povo ser feira das nações? Muita riqueza, muita riqueza. Então essa riqueza toda, o próprio profeta ele vai dizer dentro dessa profecia longa de 3 capítulos
ele vai dizer que essa riqueza toda foi proporcionada pelo próprio Deus. Nessa versão, de volta aqui, ó, é aqui em King James, tá? Sim. Está falando que e vos tornasse o grande centro das nações. Já pensou? Então esse personagem é Nova York do tempo bíblico. exatamente. E aí tem uma coisinha aí que a gente pode. Eu, antes de pesquisar o livro, eu já tinha uma caminhada dentro da área de teologia, mas antes de eu começar a pesquisar sobre a ilha de Tiro, eu nem assim tinha a noção da importância desse povo para Israel, porque a gente centraliza tudo lá na Babilônia, no Egito, povos que tiveram muita história com Israel. Mas eu descobri que o povo que mais influenciou Israel só chegou onde chegou por causa dessa ilha, né? Sabe um texto na Bíblia que descreve que Davi dominou todos os povos ao redor? Só tem um povo que ele não dominou, o povo de Tiro. E aí tem toda uma explicação bíblica que o tempo não vai permitir, porque senão a gente vai para outros, vai falar desses assuntos e não vai conseguir responder algumas coisas, né? Davi só se torna grande por causa de Tiro, né? Salomão só fica rico por causa de Tiro. O templo de Salomão, com todo aquele esplendor, só foi construído por causa da ilha de Tiro. Se você pegar toda a riqueza, toda a pedra preciosa, todo o cedro, toda a tecnologia, sabe de onde foi a engenharia que construiu o templo de Salomão? Um engenheiro que veio de Tiro para construir o templo. Irão, Irão. Exatamente. Inclusive, Ele tinha um pouquinho de sangue de judeu, ele era casado e tal. Inclusive tinha cobre no templo, as duas colunas do templo eram de cobre já, inclusive. Entenderam? Então, é porque eu explorei toda essa influência desse povo na vida do povo de Israel, e eu vou chegar à conclusão que ele é chamado, aí respondendo um pouquinho já da sua, que ele é chamado de querubim por isso. Davi não seria nada sem a ilha de Tiro, Salomão não seria nada sem a ilha de Tiro, e nem o templo teria sido construído sem a ilha de Tiro. Até o Irão veio de lá, né, para ajudar a fazer o templo. Exatamente. Ele é o engenheiro da obra, né? Exatamente. Quando o Davi, todo mundo conhece a história, né? Eu vou construir o templo. Não vai, sua mão é cheia de sangue. E ele tinha um amigo chamado Irão, que era rei dele. Rapaz, meu Deus me proibiu, mas dá para você mandar todo o material que eu preciso para construir? Então Davi foi acumulando, é ferro, é ouro e tal. Quando Salomão assumiu, né, a amizade perdurou a cartas de um para o outro dentro da escritura, que está aí no livro, e na hora que aquele teste do Salomão, sabe aquele teste da riqueza, né? O que tu queres, né? Senhor, dá sabedoria para que possa conduzir o teu povo. Deus fala, como não pedisse prata, nem ouro, né? Toda essa história que a gente já conhece. O que foi que aconteceu? Salomão começou a enriquecer a partir dali. E de onde veio a riqueza? Toda aquelas pedras preciosas que a gente vê na descrição da ilha de Tiro, né? Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Começou a cair na conta bancária de Salomão. Dinheiro, riqueza. E olha a preciosidade dessa informação. Isso é exegese disso, né? Porque o pessoal acha que a gente está de volume na caminhada, né? Igual diz os personagens de sintonia. Isso é preciosidade de informação. Nenhum pastor que prega traz esse contexto todo. Preguiçoso. Então, é que dá trabalho, né? São horas e horas e horas e horas de madrugadas lendo, né? Para poder. Mas assim, só para fechar esse assunto, é por isso que, na minha opinião, lá pelas tantas, o Ezequiel vai dizer: rapaz, tanta coisa que você já fez com o meu povo, você enriqueceu o meu servo Davi, né? O Davi, se você pegar, tem um texto lá em Samuel que diz assim: o Davi estava desolado, Deus tinha promessa que seria um rei. Só que foi quando o rei de Tiro disse assim: Davi,
não se preocupe. E chegou lá, construiu um palácio para Davi assim do nada. Aquele palácio que o Davi morou foi construído pelo rei de Tiro, pelo rei de Tiro, foi o Irão, rei de Tiro, né? E aí a Bíblia diz assim: e Davi concluiu que Deus o estava exaltando. A partir do momento que chegou o comunicado de que o rei de Tiro ia construir um palácio para ele, certo? E ali tudo que Davi precisava em termos de riqueza vinha da ilha de Tiro. Por isso que é chamada Feira das Nações, certo? Grande centro das nações. E depois do Salomão, gente, Salomão diz a Bíblia que de tempo em tempo iam embarcações, eles iam lá para Ofir, pegavam lá as embarcações cheias de ouro, pedra preciosa e tal, e trazia para quem? Para Salomão. Então aquela riqueza que está lá na ilha de Tiro, aquelas pedras preciosas, elas começaram também a chegar na conta bancária de Salomão. Cipriano, então, eu me lembrei dessa, em termos de riqueza, em relação a uma cidade, no caso uma ilha, lá eu me lembrei de Apocalipse 2, verso 9. Eu vou ler na versão NA. Está escrito assim, não tem relação uma coisa com a outra, mas eu vou fazer um comentário. Está dizendo assim: conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Quando prestando atenção sobre a riqueza que você está apresentando da ilha de Tiro, do seu reinado, aqui o Apocalipse está falando que esse povo que está sendo revelado aqui é um povo rico também, mas depois ele passa a ser abastado, passa a ser pobre. É legal, porque então quer dizer que significa que toda essa riqueza elevou uma soberba em toda a ilha de Tiro, em todo o reinado, e aí, inclusive essa soberba possa ter nascido inclusive no coração do rei Tiro, e que eleva toda a sua cidade como um castelo forte, e por isso a gente tem então essas menções. Exatamente, está aqui ó, no 28, 4 diz assim ó, pela tua sabedoria, que sabedoria é essa? Esse povo, e aí está aqui no livro, eles inventaram a púrpura. Sabe o que é a púrpura? É um tipo de tecido que só os reis se vestiam. Então eles já comercializavam a púrpura para o mundo todo. Vocês sabem qual era a roupa que Jesus estava quando ele ia ser crucificado? Era a púrpura, né? E lógico que era uma zombaria, aquela roupa não era de Jesus. Eles pegaram de um rei, talvez de Pilatos ou de Herodes, e emprestaram, só para zombar na cara de Jesus, colocaram a púrpura de Jesus, porque Jesus devia estar naquele momento com vestidos muito velhos, mas eles pegaram a púrpura, vestiam Jesus com a púrpura, escarneceram e tudo, olha o rei e tal. Depois eles tiraram aquela púrpura. O evangelho é bem claro, porque era um tecido finíssimo, deveria ser emprestado de algum rei, e depois eles pegaram e dividiram esses vestidos e fizeram um sorteio, um pedaço para cada um, porque é uma coisa valiosa. Então, essa púrpura foi inventada por esse povo, isso já rendeu para eles uma riqueza, uma prosperidade muito grande. Então, eles tinham essa sabedoria, que é sabedoria para fazer dinheiro, para enriquecer, exatamente. Eles iam lá no fundo do Mediterrâneo, tiravam um tipo de umas conchinhas tal, e virava um corante. Só gente muito rica podia. Exatamente, a cor azul vem daí, né? Exatamente. O púrpura hoje é tipo a cor do lado, aquela cor lá, se pegar do mercado lá, né? Aquela é uma cor, a púrpura. Então isso rendeu muita riqueza para eles. Eles vendiam isso para o mundo todo. Então, pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder. E adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Porque eles vendiam púrpura, traziam tesouros, né? O que mais? Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste o teu poder, e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Então isso, eles estavam, primeiro, num lugar invencível do ponto de vista estratégico, uma ilha, muito bem fortificada, ao ponto deles dizerem: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares, aqui ninguém vai chegar.
O Alexandre, que foi um dos maiores conquistadores, quase morre para poder invadir lá. Levou bastante meses para poder invadir. É uma cidade, mas como tinha uma profecia de que eles iam cair, o Alexandre deu um jeito. O Criador não se brinca, né? Não se brinca. Essa menção, quando ele está dizendo aqui, o profeta está falando, está dizendo que Tiro está no verso 4, pela tua sabedoria, cadê? Pela refeição do teu comércio, a vontade do teu poder, elevaste o teu coração por causa do teu poder, portanto, esse verso, ele está tirando isso daqui da Babilônia, essas atribuições que ele fala. Na verdade é o verso, calma aí, o verso 2. O 2. Está dizendo, eu sou Deus e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Isso daqui é uma inferência da Babilônia, é uma ideia do Deus Criador. Então ele está comparando o Deus Criador mesmo, de lá, de trás. E se ele está se comparando a esse Deus ou qualquer Deus por aí que tinha lá na Babilônia. Em literatura, isso aqui é uma licença poética, né? O profeta está dizendo o que ele disse, mas assim, pode ser que ele não tenha dito, pode ser que só ele não tenha dito, eu sou Deus e tal. O profeta está deduzindo aquela situação ali. O Ezequiel, que ele está dizendo que é Deus, você está assim, como se você está se achando muito importante, como se fosse a própria divindade. Tu não és nada, né? Tu não és Deus. Assim, foi esse poder econômico que fez o rei de Tiro, né? E aí a gente tem que voltar a uma coisinha que está lá no início da profecia, que é o esquecimento de Tiro, primeiro, dos favores de Deus a eles, em termos de vocês estarem num lugar privilegiado, ao ponto do Ezequiel, a gente precisa falar disso daqui a pouco, né? O Ezequiel comparar ele de Tiro ao Éden, né? Que é um dos motivos que leva à espiritualização do texto. Por que Éden aqui? Que Éden é esse? Né? Que o profeta não está fazendo uma metáfora também. Tem muita gente que se assusta com a palavra Éden no texto, diz, Éden só pode ser o jardim do Éden. Então, sabe? Então é um monte de coisinhas que se vão pegando para se montar uma coxa de retalhos, com vários tecidos diferentes, sem levar em consideração todo um contexto profético e tal, né? Então explica pra gente, professor, qual é esse Éden? Esse Éden é o que estava Adão e Eva, ou qual seria a outra interpretação? Tá, o Éden é a própria ilha. É a própria ilha de Tiro. O contexto da Escritura, quem lê o contexto da Escritura, que são os capítulos 26, 27 e 28, vai chegar à conclusão que esse Éden não é mais que a própria ilha de Tiro. De novo, o profeta Ezequiel está usando uma metáfora, né? A ilha de Tiro é um paraíso tão importante do ponto de vista econômico e geográfico, que ele é semelhante ao jardim do Éden, né? Ele é semelhante. Então, Davi trata de ser amigo do rei de Tiro, né? O Davi foi muito esperto, ele não fez guerra a esse camarada, entendeu? Ele não fez guerra. E Deus mandou Davi lá matar os caras, né? Exatamente, é uma explicação que a gente vai buscar. Por que Davi não fez guerra? Nesse canal você sabe porque até Deus poupa por meio de Davi, ele de Tiro. E outra, tem minissérios aí rolando na TV aberta e tal, que você vê escravos vestidos de púrpura e de azul. Não existe isso, não tem condições, cara. Não tem como. Exegese puríssima e fina, inclusive esteticamente tem um monte de coisa errada na televisão. E exegese de graça aí pra você, viu? No Vasco, na faixa. Isso, faz uma propaganda no canal, pra TV. 0800 dos quebrada. De graça. Até na quebrada, cidade Tiradentes, nós temos teologia Da mais pura. Aí os caras investem $1 bilhão para fazer uma minissérie com escravo vestido de púrpura. Não existe. Monta a escada de Jacó, para o povo subir e tomar a bênção lá em cima. Isso, e é o que a gente viu. Jesus só usou a púrpura porque foi uma ironia. Certo? Foi uma ironia. Eles estavam querendo humilhar Cristo até nesses detalhes. Nesses detalhes. Como você é um rei que se veste assim. Exatamente.
Inclusive a própria coroa de espinhos, né? Coroa, quem usa coroa é o rei. Outra ironia, né? Então, essa questão do Éden, né? Vamos voltar no Éden. O Éden está bem claro no texto, né? Vamos lá, onde é que ele fala no 2, né? E depois ele diz vamos lá no 12, 28, 12. Filho do homem, levanta Isso, olha aí. uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Então, verso 13. isso, 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti, no dia em que foste criado. Dá uma paradinha. No dia que foste criado foram preparados. Aí o pessoal acha que é no dia da criação do diabo, né? E aí Deus tinha feito um jardim do Éden especial para ele, com toda essa riqueza. Continue. E aí no dia da criação, o pessoal diz que é da criação, só que na minha visão é a criação da própria ilha de Tiro. Porque biblicamente, quem distribui os povos é o próprio Deus. Só um adendo, a parte 3 desse verso que está falando sobre agora as questões musicais, né? Portanto, isso. deve ser daqui que foi tirado de que aqui é um querubim e que ele seria regente lá no céu. Regente de coro, né? Coro. O que, num contexto mais geral, querubim e regente de coro não bate muito bem. Querubim na área de música não aparece pelo contexto geral angelical. Se fosse um serafim, que todo mundo acredita que está mais ligado à questão da adoração, né? Querubim é guerreiro, querubim é protetor, querubim é da guerra. Não tem relação em tese com música. Né? Já desafia. Desafia um pouquinho aqui. Mas vamos continuar aí na leitura. 14. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afloreadas andavas. Marca aí. No Monte Santo de Deus. Que Monte Santo de Deus é esse? Né? Quem é esse Monte Santo de Deus? Esse monte é a própria ilha de Tiro. Né? Aí todo mundo, mas esse Monte Santo de Deus é o lugar que Deus está lá no céu e tal, que o diabo queria tomar o lugar de Deus e tal, né? Só que a gente já viu, né? O Monte Santo de Deus, a cadeira de Deus, que o próprio profeta disse, está onde? No meio dos mares. Então esse Monte Santo de Deus não passa na própria ilha de Tiro. A própria profecia, ela já diz que o Monte Santo de Deus é a ilha de Tiro. Então, professor, aqui está tratando inclusive de uma questão geográfica. Uma questão geográfica, exatamente. E o pessoal passa batido em cima disso tudo e vai embora. Passa batido, então é porque chama muita atenção, né? Palavras isoladas. Então, quem é que diz cadeira de Deus, você já pensa, nossa, cadeira de Deus, você já pensa automaticamente no céu. Mas o próprio texto diz, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento. Veja que o personagem diz, eu estou assentado na cadeira de Deus. Só que essa cadeira de Deus, a gente já viu, ela está no meio dos mares. Então, é a própria ilha de Tiro. Então, a mesma coisa, o trono, essa ilha, em termos de riqueza, ela se assemelha ao Jardim do Éden por causa disso, né? Uma região estratégica, uma região divina, criada pelo próprio Deus, né? Como foi o Éden, foi a ilha de Tiro. Vamos traduzir aqui, olha. A cadeira que esse texto está falando é a ilha. A cadeira que está no coração dos mares
O profeta está dizendo que cadeira ali é o lugar adjacente. Pode pedir para checar no 28.2. Cheque lá no 28.2 está falando sobre cadeira, mas a tradução para cadeira é a própria ilha que está no meio dos quatro cantos das águas, dos mares, né? No caso é o coração. Exatamente. Então não tem como estar lá no céu se está tratando da parte geográfica da ilha ali, né? O texto é todo metafórico, é todo comparando, né? Do ponto de vista geográfico. Mas o João, isso já resolve um problema muito grande nos períodos de Davi, de Salomão e na divisão do reino, porque esses detalhes vai envolver não a exegese desse texto, mas da história também de Israel, do povo, né? Exatamente. Aí vamos só fechar esse texto. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci, certo? No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era, aqui ó, isso é bem interessante. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Quem é essa iniquidade? Que iniquidade é essa? Essa iniquidade está lá no início da profecia. 26, o verso 2. O Ezequiel vai dizer qual é essa iniquidade da ilha de Tiro, né? Era perfeito em seus caminhos. Que perfeição é essa que o profeta está falando? Essa perfeição é exatamente um povo que toda vez que Israel disse assim, preciso de dinheiro, sabe aquele amigo que você diz, preciso de dinheiro, está aqui, quanto você precisa, né? Então, é um camarada que chegou para Davi e construiu um palácio assim do nada. É um camarada que toda aquela riqueza, o pessoal acha que Salomão ficou rico porque a riqueza desceu do céu. Não, a riqueza veio da ilha de Tiro. De tempo em tempo chegavam navios carregados com riquezas de Tiro. Está aqui Salomão. Você só me manda uns quilinhos de trigo aí que vocês estão plantando, mais uvas e tal, mas a riqueza é para você. Eu reconheço que Deus me colocou nesse lugar, diferente de vocês aí, que não tem, né, um território muito pobre. Deus me colocou aqui. O rei de Tiro se convenceu disso. Quando ele começa a conversar com Davi, que eles eram muito amigos, o rei de Tiro se convence disso. Ele diz assim, olha, eu tenho o que tenho porque foi Deus que me fez isso. Basta você ir lá em Samuel, ver as conversas entre Tiro, o rei de Tiro e Davi. Ele se convence de que ele é rico porque Deus proporcionou aquilo. Então, já que ele se convenceu que Davi era um ungido de Deus, porque foi isso que aconteceu, ele disse, eu tenho que ajudar esse camarada. Então, e depois que o Davi morre, ele diz, eu tenho que ajudar o filho desse camarada. Tem a parte quando Salomão começa a construir o templo, que ele não sabe o que fazer com as pedras preciosas, porque está tudo oxidado, né? Aí o que ele faz? Liga para Irão, vamos ver o que ele faz. Não dá para fazer. O Salomão chega e diz assim, ó, é tudo lixo, não serve para fazer nada, ouro, cobre, esses negócios, esses metais aí. Aí Irão vem e resolve o problema. Com uma tecnologia tão extraordinária que a construção do templo não se ouvia barulho de martelo, diz o texto. Tudo pré-moldado, tudo encaixado, pedra com pedra. O metal, e Irão diz assim, é só botar fogo, meu filho. Mete fogo e derrete, vai fazer o que você quiser. Olha só, né? Aí tem uma assim, Salomão construiu o templo, né? Quem construiu foi a ilha de Tiro, com dinheiro de Tiro, com tecnologia de Tiro, quase a única coisa, sabedoria, a única coisa que vinha de Israel era a mão de obra que, né, estava o pessoal lá, mas o resto, então aí tem a decepção, né? Até o dia que entrou iniquidade em ti, 26:2. Filho do homem, visto como Tiro, disse no tocante a Jerusalém, é aqui que o negócio pega. Está quebrada a porta dos povos. Quem é a porta dos povos, né? Jerusalém. Virou-se para mim, eu me encherei agora que está assolada. Certo? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações. E aí o resto é a história. Então é aqui que o negócio pega, né?
um povo que sempre esteve a favor do povo de Israel, de repente se volta contra Israel. E Deus diz isso agora, ó, eu te coloquei num lugar privilegiado, num lugar de riqueza, você não precisa de nada. É difícil alguém que vai te tirar desse lugar aí, ao ponto de ser comparado com uma cadeira de Deus, um monte de Deus, de tão... E aí que entra as questões metafóricas que o povo ignora, e por ignorar, espiritualiza. Aí cadeira de Deus, e aí o querubim. Então aqui o profeta ele vai dizer, olha, eu te coloquei como se fosse um querubim, para proteger meu povo, para dar riqueza para o meu povo, né? Ungido para proteger. Nenhum povo protegeu tanto Israel como a ilha de Tiro. Por isso que eu vou desenvolver no meu livro a teoria do querubim, dos povos querubins. Professor, chegamos à conclusão de que Tiro seria o querubim ungido dos tempos bíblicos. E hoje, nos dias atuais, no século XXI, nesse mundo capitalista que a gente vive globalizado, qual seria o querubim ungido dos nossos tempos? Então, só vou fazer uma pergunta para vocês. Imaginem hoje, século 20 e 21, Israel sem o apoio dos Estados Unidos, seria alguma coisa? Nada, absolutamente nada. Ali no meio daqueles inimigos ele estaria destruído há muito tempo. Então, os Estados Unidos é o querubim ungido do século XXI? É um querubim moderno, né? Assim como o Egito foi um querubim, assim como o Egito foi um querubim, assim a Pérsia, né? Se você perceber lá, o que seria se a Esther não fosse ali no meio da Pérsia, se infiltrasse como uma rainha, o povo de Israel não teria sido extinto ali? Muito importante você dizer isso. Então, só que assim, como o Ezequiel pega a palavra querubim, só que não é uma palavra isolada, ele trabalha, Ezequiel assim, ele passa na cabeça dele querubim toda hora. Então essa é mais uma palavrinha que ele usa para querubim, só que ela é uma palavra muito impactante, né? Aí depois, antes de finalizar, eu queria falar com vocês sobre a questão, e essa profecia não pode ser uma profecia de dupla referência? É isso que eu queria chegar, então, a gente pode, eu no meu entendimento, eu concluo que todos esses querubins ungidos foram derrubados. O querubim ungido do século XXI também vai ser derrubado? Boa pergunta. Todo império foi feito para cair. Até o império alexandrino que falei, esse império não vai cair. Parecia que não ia cair, né? Então, todos os povos um dia vão cair, né? Lógico que a gente tem. É uma nação de profeta, com todo respeito aos americanos, mas é uma nação que professa um Deus a qual eles não servem. Professa, mas não serve. Até Israel caiu no mundo teocrático. Então, mas vejam, a base, se você for lá em Israel, a base econômica, cultural do povo americano é toda judaica. Os homens mais ricos do mundo são judeus e estão nos Estados Unidos, certo? Os grandes empresários são judeus e estão nos Estados Unidos. Então é difícil esse reino. Só vai permitir cair mesmo quando Deus permitir que ele caia. Mas essa guerra está acontecendo. Os Estados Unidos está envolvido diretamente porque é a maior nação do mundo. Então isso pode ser um resquício. E qual é a sua análise desse ponto político? Trazendo para o dia de hoje, né? Então, lógico que a gente vai sair um pouquinho aqui. Eu acho que esse império ainda vai ser um império, enquanto o mundo perdurar, eu acho que ele vai ser um império, porque assim, a partir do momento, e aí já levanta também para um lado espiritual, a partir do momento que esse império ruir, Israel vai ruir junto, porque Israel não vai conseguir se superar sem o apoio desse grande querubim moderno que são os Estados Unidos. Então Deus vai pensar duas vezes antes de fazer com que esse império venha abaixo. Então, porque quem é que vai dar essa sustentação para Israel? Israel não se sustentará por si só. Ele nunca aconteceu. Né? O único período que Israel se sustentou por si só foi um períodozinho assim. Mas aí questionável, porque Davi só chegou onde chegou por causa de Tiro. Né? E Salomão só chegou onde chegou por causa de Tiro. E, professor, é uma pergunta, não sei se é uma pergunta de menino, assim, sabe? Uma pergunta, não sei se é uma pergunta boba, não sei como vai ser.
A pergunta que o Gabriel fez aí, sobre a indagação que o irmão mesmo fez, sobre uma profecia de duplo sentido, a pergunta é a seguinte: ela se cumpre lá, já se cumpriu, e ela ainda é recorrente nos dias atuais? Possa ser que tenha resquício dessas profecias se cumprindo, dessa daí, da queda do rei de Tiro e tal. Como a gente está admitindo que Estados Unidos é o querubim moderno para Israel, possa ser que então que essa profecia se cumpra, mas eu acho que vocês já devem ter respondido, sei lá, como é que é? Vamos só falar um pouquinho da questão da profecia de dupla referência para chegar aí. Que é o que todo mundo, a maioria diz. Tá, é verdade, tinha um rei de Tiro, tinha uma ilha muito importante e tal, mas a explicação que 99% dos teólogos fazem é que por trás tem alguma coisa espiritual, certo? E cita-se Éden, cadeira de Deus, essas coisas todas. Eu tenho uma ideia sobre a questão de profecia de dupla referência. É que eu acredito que profecia de dupla referência, primeiro, ela só se aplica às coisas de Deus. E aqui seria, em tese, coisa do diabo. Não existe profecia de dupla referência para autenticar coisas do maligno, Satanás. Então, Salmo 22 é um salmo messiânico, profético? Sim, mas é sobre quem? Sobre o Messias, certo? E outros textos, questionado Isaías 53, Isaías 6, são textos que muita gente já joga à luz. Não, isso não tem nada a ver com o Messias. Se foi autenticado no Novo Testamento, é dupla referência. Só que esse texto, os dois, tanto do primeiro podcast, do lado da Babilônia, como agora, não tem autenticação dentro da Bíblia. Ninguém fala dessa profecia. Jesus nunca falou dela para falar de queda, nem Paulo nunca falou, nem Pedro nunca falou. Ninguém fala dessa profecia para dizer, olha, essa profecia é sobre o diabo. Ninguém. Então ela não pode ser, por uma questão de lógica, a profecia de dupla referência, porque ela não está. A profecia de dupla referência, ela existe para exaltar as coisas de Deus espirituais, ou o reino de Deus, ou o próprio. Na verdade, a profecia de dupla referência, toda ela é cristocêntrica. Ela existe para falar de Jesus. Aí você joga uma profecia de dupla referência para falar do diabo? O diabo está com moral assim? Não mesmo. Exatamente. E esse nome que deram para ele, Lúcifer, isso não tem sustentação bíblica para falar que Lúcifer é o nome do diabo, certo? Não há sustentação bíblica nem sustentação histórica, mas tá aí. E o diabo está todo convencido, né, de que ele é a luz. Está fazendo uma propaganda enganosa. E até o regente, vai ficar regendo. Essa música desafinou. Então, Edivaldo, uma mensagem assim, direcionada. Então, aqui, nesse canal a gente viu até sobre as questões estéticas que levam para o cinema, para o dia a dia, para a alegoria que fazem em cima de versículos. Não é nem um versículo, é uma palavra do versículo. Né? Então, uma mensagem que você queria passar com essa obra magnífica, se vale a pena ler, e a gente entendeu muita coisa do Velho Testamento, inclusive sobre Davi, Salomão e o reino, né? Uma mensagem para a gente ir para o nosso finalmente. Então, eu só acredito que o Ezequiel usou a palavra querubim porque ele fez todo um levantamento histórico da importância da ilha de Tiro e do seu rei para toda a história de Israel. Então ele usa do ponto de vista metafórico, certo? Depois, eu fico sempre preocupado com o assunto quando ele é exposto em questão de 1 hora, porque eu levei 2 anos para escrever esse livro. E tem muita coisa que eu gostaria que o livro chegasse na mão de algumas pessoas. Inclusive de pastores, né? Vamos ler, pastores, vamos dar uma observada. Isso, porque a gente vê muita gente falando do assunto, só que eu resolvi falar do assunto, mas antes de falar, eu resolvi escrever. E agora eu falo. Documentei biblicamente e tal, né? Então eu estou convencido
de que querubim ungido não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com Satanás. Como estou convencido de que Lúcifer não é o nome do diabo, certo? Então, essa seria a conclusão, mas assim, o tema ele não se esgota, né? Porque é muita coisa que passa ali que a gente poderia abordar e não consegue abordar, né? Por causa do tempo, né? Que é sempre muito exíguo, né? Então é isso aí, agradecer a vocês, beleza? Por estar aqui. Na próxima, se tiver uma próxima aí, quiser aprofundar alguma coisa a mais que a gente não viu aqui. Esse próximo fala. Claro, tem outro livro seu ainda, tem mais um livro? O outro é sobre a circuncisão, né? A gente tem que falar Qual a disso. importância disso do ponto de vista físico, espiritual, um assunto também. Então vai ter- E na verdade a circuncisão eu escrevi primeiro que os outros dois. Foi o primeiro? Foi o Então a gente vai primeiro. ter que falar. Então no futuro, bem breve, nós vamos falar também desse próximo livro. Qual é o título da obra? Da outra obra? É circuncisão, impacto de corte. Circuncisão. Circuncisão, impacto de corte. Com o Oswaldo Cipriano, que esclareceu muitas coisas aqui. E vamos orar para que esse livro tenha uma nova tiragem, para que esse livro ganhe aí as prateleiras e seja alvo aí também da pesquisa e dos estudos dos pastores. Chegamos para mais um podcast, um cristão de Quebrada, Cidade Tiradentes, com o Oswaldo Cipriano, querubim ungido. Obrigado, compartilhe, deixe seu like e estamos juntos mais uma vez.